No mais, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, a gente vai estar lendo e meditando sobre isso aí essa noite. Antes de a gente poder ler de novo, a gente precisa de orar, pedir que Deus possa vir falar com a gente. Você pode pedir isso para Deus? Você pode pedir, né? Deus, fale comigo hoje. Presta atenção, feche seus olhos aqui. Você pode orar sobre isso? Senhor, fale com a gente, Deus, essa noite. Porque nós cremos que a Tua palavra, Deus, ela é viva, ela é eficaz. Deus, nós cremos que a Sua palavra, Deus, tem poder para nos tornar sábios para a salvação. Nós cremos, Deus, que a Sua palavra é a verdade. E quando, Deus, a verdade é conhecida, Deus, a liberdade logo segue. Deus, eu oro no nome de Jesus que o Senhor possa ser ouvido hoje. Que a gente possa ser encorajados pela Sua palavra. Que o Senhor possa guardar os nossos corações, que o Senhor possa guardar as nossas mentes focadas no Senhor. Que o Senhor possa estar ministrando poderosamente, Deus, em nós, nos fazendo entender aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Deus, eu oro que o Senhor possa, Deus, estar, Deus, quebrando, Deus mesmo, todo falso ensino, Deus, em nós, a fim de que a gente possa perceber, Deus, qual que é a verdadeira verdade, Deus, a Sua palavra, Deus, de novo, é a verdade. Fale, Deus, aos nossos corações, e que todos saiam daqui, Deus, com uma certeza. Que eles vão ouvir, Deus, o pastor falar, Deus, mas que eles ouviram, Deus, algo do Deus Criador, que eles ouviram algo, Deus, do Deus Salvador, que eles ouviram, Deus, algo, Deus, do Deus que é eterno. No nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro, Deus, eu te agradeço, Senhor, amém e amém. Vamos lá, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se eu perguntasse aqui, quem aqui tem medo de alguma coisa? Cara, tem gente aqui que tem medo de escuro, tem gente aqui que tem medo de assombração, que não vai na roça de jeito, não vai, aqueles contos de roça que tira sua paz. Tem gente que tem medo de barata, né, Natan? Cadê o Natan? Tem gente que tem medo de aranha. Quem que tem medo de aranha? Tem gente que tem medo de cobra. Verdade ou não é? Cara, eu tenho medo de altura. Eu tenho muito medo de altura, para falar a verdade. Eu creio assim, que se Deus quisesse que a gente voasse, ou andasse no alto, Ele tinha feito asa para a gente. Mas não fez. Então, assim, eu acho que o nosso lugar deve ser no solo mesmo. Mas essa semana, a gente, no trabalho, eu passei essa semana, todos os dias, todos dessa semana, trabalhando numa cesta de uma máquina, no 5º e 6º andar de altura. Cara, toda vez que balançava, e toda hora balançava aquela cesta, cara, eu travava o corpo. No final do dia eu estava exausto, não do trabalho, mas de ficar travado o corpo, de tanto medo que eu estava, porque, para piorar a situação, eu não sei por que eles fazem isso, mas o chão daquela cestinha era de grade. Cara, você olhava para baixo, você via o chão, né? Você via a altura que você estava, eu pensava, mas por que não fizeram pelo menos o chão tampado? Aí no final do dia eu ia embora para casa, dormir, quando eu sentava no sofá eu estava ainda balançando assim ainda. Você já teve essa sensação? Você já andou de barco durante muito tempo, e depois quando você chegou em casa, pisou em terra firme, você ainda fica meio que balançando assim ainda? Cara, foi a mesma essa sensação que a gente tinha no final do dia. A gente sentava em casa no sofá e olhava para as coisas estavam meio que balançando assim, mas a verdade é que eu tinha medo, isso que me afetava de grande maneira. E ter medo em si não é uma coisa ruim, mas é uma coisa até boa, porque o medo nos guarda de muita coisa. Porque se eu não gosto de altura é porque eu tenho medo
eu venha cair daquele lugar e aquilo ali venha me causar algum dano. Então o medo, de certa forma, ele me protege. Quando eu tenho um medo que é saudável, ele de fato não é ruim, mas é bom. Por exemplo, eu deixo de comer picanha com gordura, eu não deixei ainda, mas um dia eu vou deixar, porque eu sei que dá dor no coração, que pode dar um ataque no seu coração, o colesterol vai lá em cima. Eu faço exercício, quer dizer, um dia eu vou fazer exercício ainda, porque eu também sei que tem esse efeito em nós, porque pode causar algum dano em nós no futuro, e é preciso fazer exercício. A gente faz exercício muitas vezes, por quê? Por medo, a gente pelo menos começa. Depois o pessoal fala que gosta desse negócio, mas eu não acredito muito não. Mas a gente começa a fazer exercício, pelo menos no meu caso, é porque de alguma coisa teve uma repicada no coração, o cara ficou meio com falta de ar, o cara ficou meio com uma dor no peito meio esquisito, o cara vai, opa, tem que começar a ir na academia, o cara vai na academia por causa de medo de algo que vai acontecer. Então medo de certa forma é algo que nos ajuda, é algo que nos auxilia, algo que nos protege, algo que de alguma forma pode ser algo bom. Por quê? Porque evita muito acidente e evita muita morte precoce também. Porém, medo que extingue a nossa fé, medo que rouba a fé do nosso coração, é pecado e denuncia o fato de que não conhecemos e nem dependemos de fato da pessoa de Jesus Cristo. Se o nosso medo é tão grande, se o nosso medo é tão controlador ao ponto de fazer-me esquecer de quem o meu Deus é, do poder que o meu Deus tem, eu me vejo em pânico diante de qualquer situação, isso denuncia de fato que não tenho conhecido o meu Deus como de fato Ele é, todo poderoso, todo bom, todo compassivo e todo misericordioso. Então, medo normal é bom, mas o medo que extingue a nossa fé é pecado e denuncia de fato que nós não conhecemos e nem dependemos da pessoa de Jesus Cristo. Amém. E hoje nós vamos ver uma passagem bíblica onde os discípulos foram acometidos por um medo ao ponto de se tornarem cegos ao que já conheciam de Jesus. Cara, eles passaram por uma situação horrível que causou um medo extremo no coração deles, ao ponto de fazê-los esquecer de tudo já que eles já tinham presenciado, visto, recebido de Cristo. Porque medo faz isso mesmo. Essa passagem se encontra no Evangelho de Marcos, no final do capítulo 4, que foi o versículo que a gente leu, 35 até o 41. E Marcos revela que os discípulos de Jesus, que estavam no barco com Jesus, já haviam sido expostos ao testemunho, por exemplo, de João Batista ao longo desses 4 capítulos de Marcos. Eles já tinham ouvido falar, ou então eles mesmos tinham sido testemunhas oculares do que havia acontecido quando João Batista viu o Espírito Santo de Deus descer sobre Jesus Cristo no batismo, e a voz que dizia: "Este é o Filho amado em quem me alegro, em quem me comprazo." E João, eles já tinham ouvido o testemunho de João dizendo, quando João disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Em outras palavras, eis aí a promessa de Deus sendo cumprida, a promessa do Antigo Testamento sendo cumprida na pessoa desse Jesus. Cara, os discípulos já tinham ouvido falar de quem Jesus Cristo era. Eles já tinham ouvido o testemunho que o próprio Deus Pai tinha dado a respeito de quem Jesus Cristo era no seu batismo. Quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, o céu se abriu, viu-se uma pomba descendo sobre Jesus Cristo, ouviu-se uma voz do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me agrado." Os discípulos já ouviram um testemunho acerca de quem Cristo é, não de um mero homem, mas ouviram dos céus uma voz que dizia: "Este é o meu Filho amado, este é o cumprimento da promessa, este é o Deus Filho que está com vocês." Nesse período do capítulo 4, do capítulo 1 até o versículo 4, eles já tinham ouvido João Batista, já tinham ouvido o testemunho da parte de Deus, eles já tinham ouvido e visto Jesus curando enfermidades. Pois Jesus Cristo curou enfermos, Jesus Cristo curou um leproso, uma doença incurável para a época e altamente contagiosa. Jesus Cristo curou. Eles haviam visto o poder de Jesus sobre os demônios, quando Ele curava os enfermos e libertava os oprimidos. Eles já tinham visto Jesus ensinar com autoridade acerca das coisas de Deus. Jesus ensinava de maneira diferente
A maneira que Jesus Cristo ensinava era perceptivelmente diferente dos mestres da lei e dos mestres das sinagogas, porque a Bíblia diz que ele ensinava como quem tem autoridade. A ideia aqui nessa palavra original é, ele ensinava como alguém que era o próprio autor daquilo que ele estava ensinando de fato. Ele era. Estava ali o Deus Filho ensinando acerca de Deus para a humanidade. O coração das pessoas ardiam e os discípulos tinham experimentado tudo isso antes de sofrerem a tempestade que colocaria a fé deles em prova. Eles já tinham em mãos evidências suficientes para crer na deidade de Cristo. Eles já tinham evidências e testemunhos suficientes para poder crer que de fato Jesus Cristo ele era Deus, porque quem mais pode curar alguém com o poder da sua própria palavra? Quem mais pode dar ordem aos diabos com o poder da sua própria palavra e os demônios obedecerem? Quem mais pode ouvir-se o testemunho do próprio Deus, uma voz vindo do céu acerca de quem Ele é, a não ser Cristo? Eles já tinham o suficiente. Nós vemos no versículo 35 a 36, vamos ao texto então, que pelo contexto ali da passagem, que Jesus Cristo havia passado o dia inteiro ensinando acerca do reino de Deus por meio de parábolas. E fica claro para a gente isso logo no versículo 1 do capítulo 4, que conta que Jesus Cristo chegou no lugar e ele foi cercado por uma tamanha multidão, que ele foi visto encurralado numa praia, e ele subiu a um barco a fim de poder ensinar o povo que estava na praia. Versículo 1 diz isso para a gente, no começo do dia Jesus fez isso. Ele entra no barco, se afasta um pouquinho da praia, e ele fica no barco ali ensinando, e assim o povo ficava na beira da praia, ouvindo aquilo que ele estava falando. Numa época onde não existia amplificação de som, Jesus usou de meios naturais para poder propagar melhor o som do seu ensinamento, a fim de chegar ao máximo de pessoas possíveis. E é claro que ao findar dessa maratona de ensino desde a manhã, porque agora no versículo 35 nós vemos que já era o anoitecer, Jesus havia passado o dia todo naquele barco ensinando, Jesus estava o quê? Exausto. Cara, não sei se você já pregou alguma vez, mas eu prego aqui durante 30 minutos mais ou menos. Quando acaba a pregação eu fico meio abobado. Você conversa comigo, eu falo assim, beleza, tá bom, não sei o que, eu não sei nem o que você falou comigo depois de meia hora. Cara, Jesus havia passado o dia todo ensinando, de manhã até o anoitecer. Ele estava exausto fisicamente. A Bíblia vai dizer. Então, ao anoitecer desse dia, esse dia cansativo de ministério, Jesus diz aos seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. E Jesus provavelmente fez isso sem que precisasse ir na praia, porque ele estava exausto, ele não queria ter mais agora contato, agora ele queria descansar, ele precisava descansar, porque amanhã a luta continuava, a missão continuava. Então, deixando as multidões, eles o levaram no barco, assim como ele estava. Versículo 36, se não me fala a memória, fala sobre isso. Ele fica, pelo relato aqui, fica claro pelo relato nosso aqui, que Jesus nem desceu a praia, mas ao findar o ensino do dia, já estando dentro do barco, Jesus deu ordem para eles atravessarem para o outro lado, e os discípulos o obedeceram. Outra coisa interessante para notar nesse texto aqui, que a ideia de atravessar o mar ao anoitecer não foi dos discípulos, a ideia foi de Cristo. O comando surgiu de Jesus. Foi Jesus que disse, vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado. E a Bíblia também diz que outros barcos o acompanhavam. Versículo 37 e 38 agora, nos revela que assim que eles começaram a travessia, Jesus Cristo achou o travesseiro ali e foi descansar. Ele foi bodar, ele foi fazer 1 quilo. Ele foi fazer, como é que fala lá na Bahia lá, pessoal? Como é que fala? Siesta, sei lá como é que chama? Hã? Siesta, aí o pessoal fala até espanhol, os negócios é mistério. Então a Bíblia nos fala que Jesus estava exausto, e assim começou a viagem, Jesus achou o travesseiro ali, reclinou na polpa do barco e dormiu, apagou. E apagou de tal maneira ele estava cansado, que veio uma tempestade, ainda assim ele não havia acordado com a tempestade, e os discípulos estavam a ponto de morrer, o barco a ponto de afundar, e Jesus está tranquilo, dormindo igual um anjinho.
interessante isso. Então, enquanto ele descansava, a Bíblia vai dizer que levantou-se um forte vendaval. E aqui a gente precisa entender um pouquinho de onde que é o Mar da Galileia, onde que ele fica geograficamente. O Mar da Galileia, ele fica cercado por montanhas. E por isso, sendo cercado de montanhas, essa área ali do Mar Vermelho, do Mar da Galileia, é suscetível a tempestades violentas e repentinas. Ainda mais na época que não tinha previsão de tempo, as tempestades eram vistas como repentinas mesmo, porque o vento ele era canalizado entre os montes. Não sei se você já andou na City no dia de vento, já andou? Cara, tem umas estações, estação de vento, quem já saiu da estação de vento da plataforma 24? Todo dia está ventando naquele lugar, e um vento assim forte mesmo, porque está canalizado. Isso aqui acontecia também quando viu uma tempestade nessa região aqui, o vento era canalizado, e isso aqui fazia com que as tempestades ficassem mais violentas e mais repentinas ainda, porque esse vento ele vinha de forma concentrada, se eu posso dizer assim. Cara, e ano passado eu pude viver algo que me fez entender um pouquinho mais dessa situação dos discípulos. E eu estava com os meninos, com o Josh, com o Noah, a gente foi na praia, estava um dia lindo, e a gente estava na praia brincando lá na água, eu o Noah e o Josh, brincando de jogar óculos ali, de mergulho. Não sei porque a gente estava jogando óculos de mergulho na praia. O óculos de mergulho é para usar, mas a gente estava brincando disso aí, a gente não tinha outra coisa. Jogava, corria, quem pegava primeiro e tudo isso. Cara, de repente eu olho para a esquerda assim, então a gente estava lá em Brighton, eu olho para a esquerda, olhando para a rua, olho para a esquerda. Daí, cara, eu vejo para ser conservador, umas 100 gaivotas voando desesperadamente do outro lado. Mas assim, gaivotas geralmente voam assim, né, no estilo, sabe? Essas não, essas estavam loucas mesmo, batendo a asa e correndo mesmo, parece que alguma coisa estava urgente. E quando eu olhei por trás dela, vinha meio que uma coluna de poeira, de fumaça, eu não sei de areia, eu não sei o que era, mas era uma ventania e uma tempestade que estava vindo, sem a gente ter percebido, foi algo extremamente rápido, que mudou de repentinamente. A gente saiu correndo da água, engoleu os meninos lá, o Josh botou a camisa na cabeça do Josh. Cara, o vento era tão forte que a areia estava queimando quando batia, não nas pernas, na costa, na cara. A gente estava, eu saí da areia carregando os dois meninos no colo. Quando eu saí lá, eu parecia um frango empanado, cheio de areia. O Noah estava embrulhado igual aqueles pão na padaria do Brasil, entendeu? Já vi um papel que eles usam, um papel cinza, verde, não sei o que tem aquele papel lá, marrom, qualquer papel que você vai, um papel de padaria, de açougue. Cara, eu enrolei na toalha, corri com ele, cara, mas a tempestade, de repente, e foi mais ou menos isso que aconteceu, foi uma sensação ruim, uma sensação que a gente se sentiu desprotegido, porque o vento estava forte mesmo, e começou a fazer um frio do nada, estava um dia de 40 graus, e de repente começou um frio. Cara, e aquilo me deu medo. A gente saiu correndo na praia, peguei os meninos desesperados, assim, eu sou bem calmo, todo mundo sabe, né, pessoal? Assim, eu peguei os meninos bem corri lá e tal. Mas foi mais ou menos o que aconteceu com os discípulos, eles foram surpreendidos com a tempestade repentina. No meio do mar, eles foram acometidos dessa tempestade. O tempo mudou num instante. Os discípulos, surpreendidos por essa força dos ventos e o tamanho das ondas que começaram a invadir o barco e fazer com que o barco pudesse começar a inundar, eles foram começaram a ser dominados por medo. Os discípulos, diante daquela violenta tempestade que veio de forma repentina, eles começaram a ser dominados por medo, e tudo que eles haviam vivido com Cristo até aquele momento se perde no coração deles. Dominados pelo medo, eles são incapazes de recuar para aquele lugar seguro, onde ele entende quem Jesus Cristo é, onde ele entende que Jesus é o Todo-Poderoso, que Jesus é o Deus Emanuel, que Jesus Cristo é o Deus bondoso, compassivo, misericordioso, e que tem prazer em poder guardar os seus seguidores, os seus discípulos. Eles esquecem de tudo isso, se perde no coração deles essa verdade, porque eles estavam sendo dominados pelo medo. Tudo que eles haviam vivido com Cristo até aquele momento se perde. Eles ficam incapazes de recorrer à segurança que vem pelo conhecimento de quem Jesus Cristo é. Algo que é muito grave. Pois quando somos acometidos de medos extremos assim, sabe o que acontece? A tempestade muda o jeito que nós vemos Jesus.
e não Jesus mais muda o jeito que a gente vê a tempestade. Isso é um problema. A gente começa a ver nosso problema como um gigante, e Jesus, que de fato é o gigante, como pequeno. Quando a gente é acometido por um medo que rouba a nossa capacidade de poder raciocinar, de poder trazer à mente, ao coração de novo, a identidade do Deus que nós servimos, quando rouba a noção de que Jesus é bom, que Jesus é misericordioso, que Jesus está presente com a gente, quando a gente perde essa noção, a tempestade começou agora a mudar o jeito que você enxerga o Deus, e Deus de fato agora começa a surgir dúvidas no seu coração. Sabe que Deus de fato é bom? Você já passou por momentos assim? Tempestades assim? Eu já passei por tempestades assim. A gente tinha o sonho de ser pais, eu e a Débora, desde que a gente casou. Muitos aqui sabem dessa história. E a gente engravidou, estava tudo bem, a gente veio aqui na igreja, contou na igreja no domingo, a igreja celebrou com a gente no domingo, segunda-feira ela passa a mão. Perde a criança. Nesse trâmite de poder passar mal, eu fui para o hospital orando, Senhor, eu tenho fé no Senhor, guarda a gente. Guarda-nos a gravidez, guarda a criança, Senhor, vai estar tudo certo. Eu queria segurar ela, dizendo, Filhazão, fica calmo, vai estar tudo certo, a gente vai lá só confirmar a bênção, o milagre do Senhor. A gente chega lá, não foi confirmada a bênção, o milagre do Senhor, foi confirmado que a gravidez lá acabou. Cara, e naquela hora o que entra no seu coração é, Senhor, onde o Senhor está? Eu não sei se você já passou por tempos assim, os momentos assim, que você fica, cara, essa tempestade está mudando o jeito que eu vejo Jesus, essa tempestade está mudando o jeito que eu entendo quem Deus é, a bondade de Deus não está sendo mais percebida pelo meu coração, eu estou sendo incapaz de descansar na verdade de que Deus é bom, de que Deus tem o meu interesse em suas mãos, de que Deus tem poder para me guardar, que tem braços fortes, entre os quais eu posso descansar. Eu perco essa noção quando eu estou passando tempestade, porque tempestade, quando a gente está cometido por um medo extremo, muda a nossa perspectiva de quem Cristo é. Isso é um problema. Eu não sei qual tempestade você está passando agora. Cara, e talvez você entrou aqui questionando, Deus, será que o Senhor está mesmo de bom? Será que o Senhor mesmo ouve? Será que o Senhor mesmo é Deus? Será que eu posso descansar no Senhor? Ou então você veio aqui, você está cantando, meio que cantando pela fé. Deus, eu não estou crendo nada disso, mas ainda assim eu quero cantar de alguma maneira. Deixa eu falar uma coisa para você, essa mensagem é para você. Não deixe a sua tempestade mudar a sua perspectiva de quem Deus é. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo poderoso, Deus continua te guardando, Deus continua estando com você. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Então, o medo excessivo corrompe a imagem de Jesus. Corrompe. Ele muda a forma de vermos a tempestade e muda a forma que a gente vê quem Cristo é. A tempestade tem que ser o que muda, e não Cristo. É você que tem que, Cristo tem que ser tão suficiente, tão glorioso, tão grande, que a tempestade perde o poder diante de quem Cristo é. Entendeu o que eu estou falando aqui, pessoal? Então a tempestade em que eles se encontravam fez com que eles enxergassem Jesus não como aquele que tem autoridade, não como aquele que é o Filho de Deus, como eles haviam visto no testemunho da voz que veio do céu. Não como aquele que é o Todo-Poderoso, que não tinha nenhuma enfermidade que podia resistir o poder da sua palavra, não tinha nenhum demônio que podia resistir o poder da sua palavra. Eles tinham visto tudo isso. Não como aquele que tem autoridade. Não como aquele que é cheio de compaixão. Mas eles viram ele como um Deus frio, que não se importa com os seus, que é impessoal. Eles não viram ele mais como o Emanuel, Deus conosco, mas eles viram ele como um Deus distante. Olha a pergunta que eles fazem para Jesus: Mestre, não te importa que morramos? Não te importa que o barco está a ponto de afundar? Não te importa que a gente está sofrendo? Eles perderam a noção de quem Jesus Cristo é. Eles perderam a noção de quem estava com eles. Era um Deus compassivo, um Deus que tem todo o poder, um Deus que tem toda a autoridade, como eles haviam visto durante o tempo que eles já estavam com Jesus. Medo excessivo corrompe a imagem de Jesus, pois
magnifica, não sei essa palavra, engrandece o problema e minimiza de fato aquele que de fato é grande, que é Cristo. Então, importa tanto esse Jesus que eles acusaram de ser impessoal, de não se importar. Ele importa tanto que se entregou por nós numa cruz, morrendo a nossa morte para vivermos a sua vida. Outro fato interessante de pensarmos aqui é que os discípulos se encontraram nessa situação, enfrentando a tempestade violenta, com medo de perder sua própria vida, porque obedeceram à ordem de Jesus. Eles não haviam pecado para poder estar na situação dessa. Porque de vez em quando você está passando uma luta, todo mundo fica pensando assim, esse irmão só pode estar em pecado, quando é possível, jogou pedra na cruz, já ouviu isso? Jogou pedra na cruz, irmão, só pode. Vai ter azar assim lá longe. Cara, os caras estavam fazendo a vontade de Jesus. Foi Jesus que disse para eles, vamos atravessar para o outro lado do mar. E eles falaram, sim, Senhor, nós vamos obedecer. E ao obedecê-lo, eles se deparam e se encontram no meio de uma tempestade, no meio de um caos, no meio de problemas. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Já teve essa experiência? A gente tem diariamente essa experiência, na verdade, né? Você obedece a Jesus, cara, em mais tempo, menos tempo, você pode esperar. Vai vir uma tempestade de alguma forma. Vai vir a tempestade. Então, devido à imagem distorcida de Cristo, os discípulos repreenderam a Jesus, o Deus compassivo, o Deus que se despiu da sua glória para habitar em nós, para poder habitar entre nós, para nos salvar. Eles o acusaram de ser impessoal, de um Deus que não se importa. Entende o que o medo faz? Entende o que o medo excessivo faz? Distorce a imagem de quem Jesus Cristo é. Versículo 39 a 41, Jesus levanta, repreende ao vento e manda o mar se aquietar, e assim foi, o vento parou e fez-se completa bonança. E aqui essa ideia de completa bonança, você já foi no mar que está meio que espelhado? Foi isso que aconteceu, o mar que estava cheio de tempestade, cheio de ondas, ele parou, ficou quieto ao comando de Jesus Cristo. Deixa eu falar para você, eu disse que ninguém, mas o Deus que criou todas as coisas, tem poder sobre a natureza. Então, ao dar ordem à tempestade acalmar, ela imediatamente parar, fica claro para todos os que viram e para nós que lemos aqui agora o relato dos testemunhos oculares, que Jesus de fato é Deus, o Deus Senhor da criação. Ele é aquele que criou todas as coisas, porque a criação o obedeceu. Glória a Deus por isso. Os discípulos entendem as aplicações desse milagre. Fica claro que eles entenderam fazendo a seguinte pergunta retórica: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles entenderam. A lição para a gente, está aqui na repreensão. A repreensão que Jesus Cristo dá para os seus discípulos. Então, essa é a lição que a gente tem que entender desse texto aqui. A lição para a gente está na repreensão de Jesus aos seus discípulos pela falta de confiança nele. O ponto aqui é o quê? Incredulidade. É por isso que o medo toma conta do nosso coração. Por quê? Porque tem um problema de fé. Tem um problema de fé. Tem um problema de conhecimento. Eu não conheço Jesus como ele é. Porque se de fato eu conhecer Jesus como ele é, eu não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Tu estás comigo. Então, a implicação é que precisamos aprender a confiar em Jesus completamente, mesmo se nossa obediência a Ele nos leva a tempestades, a perseguições ou qualquer outra coisa. Nem sempre, lembrando que tempestade é devido à tua obediência. De vez em quando é, sim. De vez em quando você está sofrendo por quê? Porque você tomou as escolhas erradas. De vez em quando a gente sofre a tempestade porque a gente esqueceu de olhar no aplicativo do iPhone dizendo assim, hoje vai chover. Mas de vez em quando não.
De vez em quando, em obedecer à vontade de Jesus, a gente se encontra no meio de tempestade, no meio de perseguição, no meio de qualquer outra dificuldade que a gente possa viver. E sobre essas tempestades que irão surgir de fato, quando você escolhe obedecer a Cristo, nós vemos claramente que o acalmar delas não depende da fé. O acalmar dessas tempestades não depende da fé, segundo o ensinamento bíblico, porque não adianta você falar assim, não, é porque eu tenho fé. Não, o ponto não é esse. O que nós vemos aqui, que essas tempestades, nós vemos claramente que o acalmar delas não depende da fé, mas depende da soberana vontade de Deus exclusivamente. Nós vemos, por exemplo, que Deus não acabou a tempestade para Paulo, quando ele estava a caminho lá de Roma, se não me falha a memória, e veio uma grande tempestade, e Deus disse para ele o quê? A tempestade vai acabar? Não, Deus disse o quê? O navio vai afundar. Paulo preocupado, com medo, Deus se manifesta para ele deve pensar, veio o livramento, Deus veio anunciar para ele, o negócio é o seguinte, não vou parar a tempestade, o barco vai afundar. Segura firme. Deus deu graça, e olha que Paulo era um homem de grande fé. Então, acalmar a tempestade não depende da fé, pessoal. Nós vemos isso. Paulo sendo um homem de grande fé. Deus somente fortaleceu a ele para que pudesse suportar a tempestade pacientemente. Já no caso dos discípulos que tinham pouca fé, Jesus acalmou a tempestade. Então fica claro no ensinamento bíblico e também pela minha experiência pessoal, e eu acho que a sua também comprova isso, que Deus algumas vezes nos livra da tempestade. De vez em quando Deus muda o curso da nossa vida e fala assim, não, peraí meu filho, essa tempestade você não vai enfrentar agora não, vamos mudar para outra direção. De vez em quando Deus nos livra de tempestades. Algumas vezes Ele escolhe nos salvar no meio da tempestade. Algumas vezes Ele nos livra de doenças. Outras vezes Ele nos deixa lutar com essa doença até o restante dos nossos dias. O espinho de pau na carne, ele orou para que ele pudesse ser curado, porque Deus falou com ele, a minha graça te basta. Deus não curou um homem que tinha muita fé como Paulo. Por quê? Porque Deus não quis curá-lo. Poder para curar, Deus tinha. Mas Deus não quis. Então, algumas vezes, Deus nos livra de tempestades, algumas vezes Ele nos escolhe, Ele nos salva, Ele escolhe nos salvar da tempestade, algumas vezes Ele nos livra da doença, outras vezes nós lutaremos durante o resto da vida com doença, algumas vezes Ele nos livra da morte, com grandes livramentos, e algumas vezes Ele usa a nossa morte para glorificar o nome dEle. Então Jesus espera dos seus discípulos, gente, esperava dos seus discípulos e espera de nós, que o conhecimento do poder e pessoa dele resulte em uma fé que não permite que o medo distorça o entendimento do povo, que o povo dele tem sobre quem ele é. É isso que Jesus espera. Ele espera que o conhecimento do poder e da pessoa dele resulte em uma fé que não permite que o medo distorça o entendimento puro de quem ele é. Ele é bom, ele é pessoal, ele é todo-poderoso, ele é misericordioso e ele é justo. Esse é o nosso Deus. Se com tempestade ou sem tempestade, com problema ou sem problema, com doença ou sem doença, vivo ou morto, Deus é bom o tempo todo. Ele é pessoal, Ele é íntimo, eu posso ter um relacionamento com Ele. Ele é todo poderoso, Ele é cheio de misericórdia e Ele é justo. Quando a gente conclui tudo isso, se aplica porque a gente tem Santa Ceia ainda e depois ceia. A obediência a Cristo, a jornada da vida, vai nos levar de encontro a tempestades, a problemas, a ameaças, a notícias ruins, a coisas desfavoráveis. E você tem que saber que algumas vezes Deus nos livra da tempestade mudando o nosso curso. Mas outras vezes Ele nos dirige a elas. E eu não sei se Deus vai te livrar dos problemas que você tem enfrentado agora. Eu não sei se Deus vai acalmar a tempestade
encontra agora. Mas eu bem sei, eu sou certo que o conhecimento da pessoa e poder dele resulta numa fé que protege o meu coração do medo, que distorce a imagem de um bom Deus que morreu por mim numa cruz, num Deus que não se importa. O conhecimento da pessoa dele, de quem ele é, do poder dele, protege o meu coração para que ele seja sempre para mim esse Deus bom, esse Deus compassivo, esse Deus poderoso, e que eu não preciso de mim para falar a palavra. Vou falar aquela palavra, o cara fica meio louco assim. Não tão doido, menos doido um pouquinho. E não precisa, não sei, desesperar. Não precisa desesperar. Eu não estou sozinho, eu tenho Deus Emmanuel comigo. Se eu conhecer essa verdade, e se de fato conhecer esse poder, a identidade de quem Cristo é, de contemplá-lo como Ele é, majestoso, suficiente, eterno, poderoso, cara, aí eu posso falar como Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso ter problema, não ter problema, ainda assim eu vivo com esse Deus tranquilo, em paz, no meio da guerra, no meio do caos. Feche seus olhos, abaixa a cabeça, me está ensinando. Deixa eu falar para aqueles que estão passando tempestade agora, problemas. Hoje você veio para a Austrália, creio que foi vontade de Jesus, e talvez de fato foi. Você chegou aqui e agora você se deparou com uma tempestade que parece que não vai embora. Você fica assim, Senhor, o que aconteceu? Está causando em você um medo que está roubando a sua habilidade de poder descansar em Deus. Está causando em você um desespero, onde o tamanho dos seus problemas aqui na Austrália tem mudado a forma que você vê o seu Deus. O tamanho dos seus problemas aqui na Austrália tem feito você ver Jesus como menor do que ele é. Talvez você entrou aqui hoje e está passando problemas horríveis. Eu não sei qual que é essa situação. Talvez você está lidando com enfermidade, talvez você está lidando com pessoas viciadas na sua família, talvez você está lidando com problemas no Brasil, problemas aqui. Parece que nada que você faz dá certo aqui na Austrália. Parece que cada porta que você bate, a porta se fecha, não se abre. Eu não sei o que você está passando. Não sei de verdade. Eu não sei qual a tempestade que tem te acometido, eu não sei de quanto tempo você tem vivido nessa tempestade. Mas de uma coisa eu sei, Deus se importa com você. E a prova que Deus se importa com você é que Ele tem se revelado ao seu povo. Deus conservou a Bíblia durante 2000 anos. Para que você pudesse ter acesso para o livro que revela como que esse Deus é. Para que você pudesse conhecer esse Deus. Para que você pudesse saber quem é o caráter, como é que é o caráter desse Deus. Para que você pudesse conhecer o poder maravilhoso desse Deus. A fim de que o medo não roubasse mais a sua paz. A fim de que o desespero não roubasse mais a sua habilidade de descansar nele. Deus se importa com você. Hoje não é evidência disso. Porque hoje Ele está se revelando para você como aquele que acalma a tempestade. Aquele que tem poder sobre o mundo natural, como aquele que faz o sobrenatural. Ele tem se revelado a
você, para comunicar o poder dele, o caráter dele, para que você, como povo dele, tenha fé para enfrentar tempestades de tal maneira que glorifique a Ele. E eu deixo falar com você, talvez a sua tempestade nunca vai passar. Agora tem algo que pode passar hoje. É esse medo que está tirando a sua paz. Talvez você está esperando uma resposta de algo que tenha te tirado a tua paz, de verdade, tem roubado o seu sono, tem roubado toda a sua atenção. E você tem dedicado tanto tempo a poder pensar sobre isso, meditar sobre isso, que você tem esquecido da beleza do seu Deus. E talvez alguns de vocês que estão aqui já disseram como os discípulos: Jesus, será que isso não te importa que nós estamos morrendo? Que a sua tempestade já mudou a forma que você vê quem Jesus Cristo é. Ele já não é mais um Deus pessoal, Ele já não é um Deus mais de perto, Ele já não é um Deus mais que responde a sua oração. Deixa eu falar uma coisa para você: Cristo não mudou, o que mudou foi a sua perspectiva, mas hoje é dia de se ver livre do medo. Hoje é o dia de poder falar para Jesus: eu já vi suficiente de quem o Senhor é. Somente nessa pregação eu já ouvi suficiente de quem o Senhor é. Me ajuda a descansar em quem o Senhor é. Se possível, Senhor, acalma a tempestade. Mas se não, me dê graça para que pacientemente eu possa esperar a vontade do Senhor se cumprir da maneira que o Senhor quer. Se essa pessoa quer dizer por medo, acabou o seu tempo, medo. Deus me deu uma mente sã. Quero que você fique em pé agora, que eu quero orar com você. Para dizer: Senhor, não mais serei dominado pelo medo. Eu ouvi para a sua glória. Pessoal, você precisa vencer. Deus abençoe. Deus abençoe atrás, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Não mais vivendo com medo. Não mais tendo a sua paz roubada. Não mais questionando quem Cristo é. Mas vivendo na certeza de que Ele é o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus bondoso. É o que nós faremos daqui para frente, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus. Não sei se a tempestade vai passar, mas uma coisa eu sei: hoje Deus abriu seus olhos para quem Cristo é. E o seu medo vai estar controlado, porque o amor perfeito de Deus lança fora todo medo. O amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Vou começar orando, entregando-se por ter causado medo. Se for tempestade para Deus, vou entregar isso para Deus. Vou dizer: é isso que está me causando tempestade, é isso que está me causando medo. Esse o que está cometendo Deus no meu coração. Fala para Deus. Tem como você falar isso para Deus? Eu não sei. Que eu não sei qual que é o seu problema. Espírito Santo de Deus, você conhece cada coração aqui de maneira íntima. O Senhor sabe a dor, Deus, que eles têm passado. O Senhor sabe, Deus, os conflitos que eles têm enfrentado. O Senhor sabe, Deus, as lágrimas que eles têm derramado. O Senhor sabe, Deus, a paz que eles têm perdido. O Senhor sabe, Deus, a angústia que está, Deus, no coração deles, talvez por coisas que estão, Deus, fora do controle deles. A tempestade que estão vivendo, talvez é alguma coisa que está acontecendo na família, no Brasil, ou então alguma coisa que está acontecendo com a saúde, ou então algo financeiro. Eu não sei, Deus, o que está cometendo eles de medo, mas tem algo que está causando desespero neles, Senhor. Mas essa noite eles viram Jesus Cristo, Deus vivo.
acalmou a tempestade e parou o vento. Eles ouviram falar de um Deus que, ao obedecer à vontade dele, de vez em quando a gente é levado para momentos assim mesmo. Um Deus que é sincero, que joga limpo com a gente, que fala a realidade. Deus, eu digo muito obrigado por isso, porque o Senhor é transparente. Deus, ao obedecer a sua vontade, os discípulos se encontraram Deus, no meio da tempestade que provou a fé deles. Deus, e nós, ao obedecer a sua vontade, Deus, também nos encontramos, Deus, de vez em quando em tempestades que provam a nossa fé. Deus, eu oro no nome de Jesus que sempre, quando a gente for cometido por uma tempestade, que a gente encontre no nosso coração quem o Senhor é. A certeza de quem Cristo é. A certeza da bondade de Jesus. Deus, eu me lembro, Deus, quando eu estava passando pela situação de perder, Deus, a gravidez, eu lembro que eu deixei a Débora em casa e eu fui no hospital e eu fui para casa naquele dia. Deus, e tudo que eu orava, Deus, Senhor, me faz sentir que o Senhor está comigo agora, nesse momento. A sua palavra diz que o Senhor estaria com a gente e na gente. Eu preciso sentir o Senhor comigo agora, no meio dessa tempestade. Deus, e o Senhor fazia isso, Deus, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia. Deus, isso, Deus, acalmava o meu coração. Deus, eu oro no nome de Jesus, que no meio da tempestade deles, o Senhor faça eles sentirem, Deus, a sua palavra sendo cumprida, de que o Senhor estaria com a gente e na gente, durante todo sempre. E que isso acalme nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa a nossa falha, Deus, em poder deixar o medo roubar a nossa paz. Mas agora, Deus, nós descansamos no seu perfeito amor que lança fora todo medo. Deus, porque o Senhor é e porque o Senhor vive, eu posso descansar, Deus, na manhã, Deus, como diz o hino, porque Ele vive, eu posso crescer no amanhã. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos e muito obrigado pela sua palavra, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pelo seu amor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toda a igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor.